1 Coríntios capítulo 5 ao capítulo 8. Paulo ensinando nessa igreja que vem de uma cultura grega altamente promíscua, idólatra. E agora no capítulo 5 ele fala sobre um deitando com a própria mãe. E por que essa pessoa não foi expulsa da igreja? Na cultura grega, eles toleravam até esse tipo de coisa. Mas Paulo não. Paulo é enfático e duro na sua sentença, quando ele diz que a imoralidade é tamanha, 1 Coríntios 5, que alguém deitar com a mulher do seu pai, ele entrega essa pessoa para Satanás, para a destruição da carne. Ele fala sobre a celebração da Páscoa também, que um pouco de fermento fermenta a massa toda, e que devemos celebrar a festa de Páscoa, não com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E ele fala, para que as pessoas não associassem, com as pessoas do mundo. Isso ele disse não com respeito aos bêbados, idólatras, avarentos do mundo, porque senão teriam que sair do mundo, mas é com alguém dizendo-se irmão, for avarento, beberrão, mentiroso, roubador, maldizente, alguém que se disser irmão e tiver esses defeitos, você não pode nem comer com ele, você pode comer com as pessoas do mundo, ser luz lá e pregar a palavra, mas com a pessoa que dizendo-se irmão for assim, você não pode comer. E no capítulo 6, ele fala sobre julgamento. Tendo problemas de irmão contra irmão, levar a tribunal humano e não levar diante do tribunal da igreja. A igreja, os presbíteros da igreja, têm autoridade para ligar e desligar, para julgar as causas. Que só de haver contenda entre irmãos já é uma vergonha. Então ele fala aí que a igreja, ela vai julgar os anjos, o mundo e os anjos. E se sois incapazes de julgar as coisas mínimas entre irmãos, e ele fala agora também de uma lista de pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus, efeminado, maldizente, sodomita, beberrão, ele vai falando a lista. Fala para fugir da imoralidade sexual. Ou não sabeis que o homem que se une com uma prostituta se torne uma só carne com ela? Fugir da impureza, todo pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que habita em vós e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele, mas aquele que se une a uma prostituta é uma só carne com ela. Você é um santuário de Deus, você não pode se contaminar, seu corpo é santo, seu corpo não te pertence, você foi comprado. Leia 1 Pedro capítulo 1, verso 18, por alto preço. Se venda, não se corrompa, não pratique imoralidade sexual. Hoje os congressos de casais de igreja o que mais ensinam é pornografia. O seu leito sem mácula vai ficar com mácula e você vai levar demônios para dentro do seu casamento. Prenda com a palavra, seu corpo é santuário, sua casa é santuário, você tem e deve ser santo como ele é santo, assim diz o Senhor. Agora ele fala a respeito do casamento, que o corpo do marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. E que se a mulher tem marido incrédulo, que não é para apartar dele, se ele consente em morar com ela, não impede ela de adorar o Senhor, de servir o Senhor, ela deve permanecer, orar por ele, porque a mulher santa santifica o marido incrédulo, e vice-versa. Se um homem tem uma mulher incrédula, não deve se apartar dela. Se ela consente em morar com ele, deve orar, jejuar por ela, pagar um preço, porque Deus é fiel para salvar a tua e a tua casa. E os seus filhos são santos. Então tem de bom ânimo você que ainda tem marido incrédulo, ou você que tem esposa incrédula, Deus é fiel, porque o marido não separe da mulher. Que a mulher está ligada ao marido enquanto vive e vice-versa. Agora, se o marido incrédulo quiser se apartar, que se aparte. A mulher não está obrigada à servidão. A respeito dos solteiros, que naquela época, muitas viúvas estavam ficando para a igreja, ou seja, havia muita morte, muita perseguição, pessoas comidas de leões. Se a pessoa é jovem e aguenta segurar a onda, que é para ficar como ele, porque quem casa tem que servir a esposa, e vice-versa. Mas se você quiser servir o Senhor, que fique solteiro, ainda mais numa situação de grande perseguição, de morticínio. Mas ele falou, se casar, não peca. Então a gente vê que diante daquela grande tribulação que aquelas pessoas passavam naquela época, que Paulo ele aconselha a pessoa a servir somente o Senhor, mas não é o celibato obrigatório, como a Igreja Católica prega, isso é mentira,
Se você quiser casar, você deve casar. Faz melhor quem casa do que quem fica solteiro. Naquela época fazia melhor ficar solteiro do que casar por causa da grande perseguição. Mas não é bom que o homem fique só, é bom que ele tenha a sua esposa e os dois serão uma só carne e serão completos de novo como Deus fez o homem. Agora ele deixa claro, depois que casou, o marido está ligado à esposa enquanto ela vive. Nós devemos perseverar no joelho, levar o casamento no joelho e não no cartório. Humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno nos exalte, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. No verso 39, ele fala, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, está desligado e pode casar, mas somente no Senhor, ou seja, com um cristão. Não existe união de crédulo com crente. Ele fala agora sobre a questão das comidas sacrificadas a ídolo. Ali em Corinto havia o santuário de Afrodite, a deusa do amor grega, e as mulheres serviam essa deusa com seus corpos prostituindo. Durante um período da sua vida havia também homossexuais, e eles levavam oferenda para os sacerdotes e sacerdotisas de Afrodite. E eles vendiam essa carne para o açougue. Então a pessoa ia comprar carne no açougue, não sabia se era carne de Afrodite ou não. E aí o que Paulo fala? Se você sabe que não compre, não coma, mas se você não sabe, você pode abençoar e comer. Exemplo, festa junina católica, toda aquela comida que está sendo vendida ali é sacrificada àquela imagem, aquele ídolo daquela igreja. Agora, se alguém te der e você não souber, você abençoa e come. Então, em tudo que você for comer, dê graças, agradeça a Deus, abençoe e coma. Então, as sacerdotisas, os sacerdotes de Afrodite, vendiam essa carne para o açougue e as pessoas compravam aquela comida sacrificada a ídolos sem saber. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fica na paz.